queridos! Tudo bem? Que Deus abençoe vocês. Estamos juntos mais uma vez, não é? Precisamos terminar o capítulo 3, não é verdade? Construímos o pensamento até agora, estudando juntos o livro A Solução de Deus, do pastor Cole Standish e Russell Standish. Esse livro tem sido uma bênção, não é verdade? Você que tem acompanhado o estudo e ainda não adquiriu o seu livro, você pode ligar lá no IAG, no escritório, e falar com o irmão Walter e receber o seu livro na sua casa. Bom, antes de concluirmos o capítulo 3, vamos orar e pedir a presença do Senhor? Querido e eterno Deus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é tudo o que precisamos. Obrigado pelo sacrifício na cruz, obrigado pelo conhecimento da Tua Palavra que envolve o nosso pensamento de tal forma que os nossos pensamentos possam ser mudados. Senhor, por favor, faz essa obra na nossa vida e acompanha-nos agora com o poder do Espírito Santo e com a presença dos Teus santos anjos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Vamos continuar concluindo o capítulo 3 na página 30. Vamos lá, quem tem o livro pode abrir e acompanhar a leitura, certo? Então vamos ver. Na página 30, a gente tem lá o trecho que diz: responder positivamente à consciência é muito importante para o desenvolvimento do caráter. Mas apesar de a consciência ser um guia para a vida, não é necessariamente um guia infalível. Então agora nós vamos administrar esse conceito de consciência boa e consciência fraca? Então a nossa consciência ela é muito importante para o nosso desenvolvimento do caráter, ter uma consciência boa, certo? Mas apesar da consciência ser um guia para a vida, ela não é infalível, né? Então muitas vezes eu não posso confiar no meu pensamento. Eu preciso ir até o assim diz o Senhor e verificar, né? Se a minha consciência tem me guiado pelo caminho certo. Atos, no capítulo 24, no verso 16, Paulo declarou que possuía uma consciência pura. Ele diz assim: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Como é que eu tenho uma consciência pura diante de Deus? Quando eu sou submisso à vontade de Deus. Então Deus não tem do que me repreender, não é? Eu sou irrepreensível, porque eu tenho uma consciência pura diante de Deus, certo? Então vamos ver, 1 Coríntios 8, verso 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. O que Paulo disse aqui? Disse que algumas pessoas, por causa do contexto de vida delas, porque o pensamento delas ainda não mudou acerca de muitas coisas, e aqui ele fala a respeito dos ídolos, né? Se familiarizaram demais com aquilo que é errado. Então, a consciência dessas pessoas ainda é fraca. Por isso essa pessoa vem a se contaminar, né? Então, existe uma consciência fraca. O que é uma consciência fraca? É um pensamento que ainda não está direcionado, realmente é um pensamento que ainda não foi modificado, né? Vamos ver outro. 1 Timóteo 4, verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, uma consciência fraca, muitas vezes, ela está cauterizada. O que significa isso? Ele diz que pela hipocrisia dos que falam mentiras, que quem fala mentira e é hipócrita tem a consciência cauterizada. Olha só. O que é isso? O que cauterizou, queimou. Então é porque passou por cima da consciência. É porque sabia o que era certo, mas fez errado. Então, aí está uma consciência cauterizada, uma consciência fraca, certo? A boa consciência é aquela disciplinada pela palavra de Deus,
e submetida à influência iluminadora do Espírito Santo. Então a boa consciência é aquela que se disciplinou no conhecimento de Deus e em praticar a justiça e em ouvir a voz do Espírito Santo dizendo atrás de você: este é o caminho, andai por ele, certo? Porém, embora você tenha uma boa consciência porque você se submete a Deus, a consciência nunca deverá ser usada como base para julgar o próximo. Eu nunca posso usar a minha consciência, mesmo que eu compreenda a vontade de Deus, para julgar o meu próximo ou exigir que ele seja o que eu sou, que ele pense como eu penso. Né? A palavra de Deus, ela prevê que o cristão genuíno, ele vai respeitar e amar o próximo dele. Resultado da decisão. O caráter envolve a totalidade do ser, incluindo ações, palavras, pensamentos, sentimentos e motivos. Então, o resultado de uma decisão correta é um caráter correto. É um bom caráter, porque ele envolve tudo, ele envolve suas ações, ele envolve suas palavras, ele envolve os seus pensamentos, os seus sentimentos e os seus motivos, todos em submissão ao Senhor, né? E tudo isso é resultado das suas decisões, dia após dia, o que eu vou pensar, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, o que eu posso me permitir sentir, porque todas essas coisas eu posso dominar. Não é? Requer uma decisão pessoal. O caráter requer uma decisão pessoal que permitirá que o poder divino transforme a vida. Se a decisão não for feita, a vida permanecerá sujeita aos desígnios de Satanás. Voltamos à decisão, não é? Então a nossa decisão transforma a nossa vida. Se nós estivermos diante de uma situação e nós não tomamos a decisão de agradar a Deus, nós vamos estar sujeitos a quem? A Satanás. E o homem nunca poderá entregar-se a Deus, mas pode pedir que Deus tome a sua vida e faça por ele o que não pode fazer por si mesmo. Eu posso me entregar a Deus? Não, não é? Mas eu posso pedir que Deus tome a minha vida. Eu não tenho poder para dar. Eu tenho o poder de decidir fazer. Mas Deus é que toma a minha vida nas mãos dele. E eu posso pedir: Senhor, tome a minha vida. Faça o que o Senhor quiser comigo. Me ensine os teus caminhos. E aí eu vou poder tomar as decisões segundo o teu coração. O poder de decisão deve ser constantemente exercitado para o certo. Se for o desejo do indivíduo, que a força emocional seja desenvolvida. Então é um exercício para o que é certo. Primeiro, eu compreendo o que é certo. Eu vou atrás do conhecimento. Como eu posso agradar a Deus no que eu vou comer? Como eu posso agradar a Deus no que eu vou vestir, no que eu vou falar? Né? Eu busco primeiro a mudança do meu pensamento, o conhecimento. E depois eu vou exercitar essa atitude que eu conheci, que ela é boa. Então, esse exercício me dá força emocional. Eu vou desenvolver um padrão de força emocional na minha vida. Assim como há uma conexão inquebrável entre o pecado e as dificuldades emocionais, não é? É inquebrável mesmo. Enquanto eu estou pecando, eu estou sentindo culpa, eu estou ansioso, eu estou cheio de angústias dentro da minha alma, não é? Assim como existe essa força aí inquebrável, essa conexão inquebrável, também há uma ligação ininterrupta entre a força emocional e a pureza moral. Então, cada vez que você decidiu, Senhor, eu sei o que é bom e eu vou lutar para ser bom. Então aí você também vai fazer uma ligação ininterrupta entre a sua força emocional e a sua pureza moral. E isso é verdadeiro e santo. E a lei?
Qual o papel da lei no meu caráter? A humanidade, sobrecarregada com o fardo do pecado, somente encontrará alívio quando os princípios positivos de vida criados por Cristo forem colocados em prática. A negligência da lei de Deus é a causa principal da miséria do mundo. Ai, como isso toca fundo na nossa alma. Toca fundo por quê? Porque eu só posso ter alívio quando eu obedeço às leis de Deus. Imagina que toda a natureza ao nosso redor obedece às leis do Criador. Nenhuma folha cai fora do tempo. Queridos, a lei de Deus é vida. A lei de Deus praticada, ela é vida. E eu preciso compreender isso, porque isso vai me aliviar. Isso vai transformar a minha vida, as minhas emoções, o meu pensamento. Eu vou deixar de sentir angústia. Por que eu não realizei tal coisa? Porque você não quis. Porque você não tomou essa decisão. E quando você toma a decisão de obedecer e seguir os mandamentos de Deus, você pode ter certeza que apesar do conflito que você vai travar com seu próprio eu, vai valer a pena. Uma vida pecaminosa leva à desconfiança própria, que se evidencia na desconfiança para com Deus e os semelhantes. Esse é o fator gerador de uma angústia profunda. Vocês já perceberam isso? Muitas pessoas sentem isso. Estão levando uma vida que sabem que não é coerente, sentem que alguma coisa está errada, e aí a pessoa começa a desconfiar dos outros, desconfiar do próprio Deus. Será que Deus me ama? Será que Deus está comigo? Será que Deus está certo nisso? Né? Desconfia até de Deus. Desconfia da integridade dos outros, desconfia da palavra do outro. Por quê? Por causa da vida pecaminosa, porque eu estou me escondendo atrás do meu pecado. Esse é um fator gerador de uma angústia profunda. Então, obedecer à lei de Deus, ela te leva a um alívio da alma, a uma presença constante de Deus na sua vida, a uma felicidade incalculável. Mas qual a motivação correta? O que é motivação também? A motivação é a verdadeira base do caráter. Paulo definiu 3 motivos principais que movem as ações do cristão convertido. São eles: a fé, a esperança e o amor, sendo o amor o mais importante. Então, para eu querer obedecer a Deus, para eu me submeter ao Senhor, para eu não criticar o meu próximo, para eu confessar o meu pecado, eu preciso ter a motivação correta, não é? Então, Paulo ele definiu os motivos principais que devem movimentar as ações do cristão: a fé, a esperança e o amor, sendo que o maior deles é o amor. Vamos lá, em 1 Coríntios 13, não é? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, porém, o maior destes é o amor. Como é que o amor modifica a vida de uma pessoa? O amor é a motivação que determina o valor celestial de uma ação. Olha só! O amor é a motivação que determina o valor celestial de uma ação. Então, se você está agindo por amor, essa sua ação tem um valor celestial. Ela é valorizada celestialmente. Esse amor tem origem celestial e apenas poderá ser o princípio da motivação humana se Cristo for convidado a plantar esse amor na vida do indivíduo. Um caráter verdadeiramente frutífero é aquele que tem como base o amor de Jesus. Ah, queridos, eu não posso ter um amor natural do meu coração. Eu preciso suplicar isso de Cristo, pedir que Cristo plante em mim esse amor. Esse amor é celestial. Para eu ser movido pelo amor, para eu ser movimentado a ter atitudes de amor, eu preciso pedir isso a Cristo.
E as minhas ações vão ser valorizadas celestialmente, porque eu sou motivada pelo amor. Aí sim é ter um caráter verdadeiramente frutífero. João 13, verso 34, Jesus disse, não é? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Existe obediência, existe, mas também existe amor. Existe amor ao próximo, existe um interesse pelo que o outro precisa, pelo que o outro faz, um interesse pelo que as minhas atitudes vão provocar naquele outro. Eu não preciso desobedecer, mas eu também não preciso agir dentro da minha obediência com uma rústica palavra, com uma palavra dura que ofenda. Eu preciso amar, eu preciso escolher como eu vou dizer, a hora que eu vou dizer. Quando o Espírito Santo trabalha no coração humano, a motivação torna-se cada vez menos centrada no eu e mais atenta às necessidades do outro. O Espírito Santo trabalhando no nosso coração e a gente se esquecendo de nós. Lembra da autoimagem equilibrada? Como é a autoimagem equilibrada? É aquela que nem lembra mais que os outros pensam sobre você. Está completamente centrado em Cristo, preocupado com a felicidade das pessoas que estão ao seu redor, com a salvação das almas que estão ao seu redor. Ela é centrada nas necessidades do outro. Não importa a fé que o indivíduo professa. A infelicidade, a ansiedade e a inquietação revelam a falta de submissão da vida a Deus e uma motivação não transformada pelo Espírito Santo. Eu achei esse trecho muito interessante porque a pessoa pode não professar o cristianismo, mas quando ela não está submetida à vontade de Deus, porque muitas vezes a gente identifica que embora a pessoa não conheça a Deus, mas ela faz aquilo que Deus pediu, mesmo que ela não saiba que foi Deus que pediu, não é? Mas mesmo que o indivíduo não professe, a infelicidade e a ansiedade e a inquietação vêm quando nós não estamos obedecendo a Deus. E quando a nossa motivação ela não é inspirada pelo Espírito. Por isso que nós vemos tanta infelicidade, ansiedade e inquietação no mundo. Submissão a Deus é igual a espírito receptivo ao ensino. Vou repetir. Submissão a Deus é igual ao espírito receptivo ao ensino. Você quer aprender? Isso é submissão. Você quer saber a vontade de Deus? Então isso é submissão. Paulo de Tarso, ele disse, Senhor, o que queres que eu faça? Lembra? Paulo caído no chão, esse era o de Tarso. Senhor, o que queres que eu faça? Está lá em Atos 9, verso 6. Mateus 26, verso 39 diz assim, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Lembra, Jesus? Submissão a Deus, espírito receptivo ao ensino. O que queres que eu faça, Senhor? Que não seja como eu quero, mas como tu queres. Você está pronto a dizer isso? Você quer dizer isso? Essa é a sua decisão. Cristo veio à Terra para demonstrar que tal submissão é a base, não apenas para a perfeição de caráter, mas para a paz e a felicidade. Vocês percebam isso. A submissão é um conceito filosófico, bíblico, que é a base para uma mente sadia. Submissão à vontade de Deus. Um alvo perfeito, perfeição de caráter. O mesmo que existiu no Éden, a mesma mente que houve em Cristo, é a base para a mente sadia. O caráter moral não pode atingir o seu nível máximo sem prestarmos atenção às leis físicas e mentais. O caráter moral ele não pode se desenvolver,
ele não pode atingir o máximo nível dele se nós não prestarmos atenção às leis físicas e mentais. Como você está tratando o seu corpo? Eu disse nos nossos encontros passados que nós vamos ter um capítulo a respeito da vida física, da alimentação, da forma como a gente tem que viver fisicamente, não é? Apontado por Deus. E nós não podemos ter um caráter moral sem a gente prestar atenção às leis físicas e mentais que Deus nos direcionou. A pessoa forte é aquela que retrai as paixões e controla cada aspecto de sua vida. A paixão e o temperamento descontrolados são as consequências da indisciplina e indicam fraqueza de caráter. Quem é a pessoa forte? O que domina o seu espírito. Lembra que está escrito lá que o homem forte não é aquele que toma uma cidade, mas é o que controla a sua língua, as suas paixões e cada aspecto da sua vida. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Busque o conhecimento de Deus. Não deixe descontrolar as coisas, o seu temperamento. Isso é consequência da indisciplina, de você não dominar o seu espírito. Desenvolva um caráter forte, um caráter que resista às intempéries da vida. Um caráter que você possa tomar as rédeas na sua mão e decidir de que lado que você quer estar. O desenvolvimento do caráter pode ser comparado ao princípio bíblico da santificação, não é verdade? Quem sabe sobre santificação já identificou isso. Tem como objetivo a vitória sobre o eu. E a santificação é um processo que dura a vida toda. Então isso quer dizer que eu não tenho desenvolvimento do caráter de um dia para o outro. Eu desenvolvo o meu caráter ao longo de uma vida inteira de submissão a Deus. Não é um ponto aqui, um pouco ali, que eu vou estar obedecendo hoje, amanhã não. Não é isso. É uma vida de submissão e de obediência à vontade de Deus. É uma vida motivada pelo amor. É uma vida em desenvolvimento. Uma batalha que encontra alívio diário na submissão da vontade a Cristo. O homem não é capaz de continuar o processo de santificação nem por um instante sem se submeter diariamente a Deus. Isso não é verdade? É a pura verdade. O dia que você não ora, o dia que você se separa de Deus, o dia que você não busca força celeste para guiar a sua vida, que desastre! Senhor, eu não queria ter feito isso. Senhor, Senhor, eis o nosso clamor. Porque eu não fui buscar poder. Cristo ia buscar poder. Cristo sabia que a base da santificação, que a base de uma mente pura e forte, porque Cristo enfrentava problemas terríveis durante o dia a dia dele, mas ele sabia que se ele não estivesse em comunhão com o Pai na madrugada, ele não teria força e poder para realizar todas aquelas obras durante o dia. Jesus Cristo santifica para que o homem possa sair vitorioso diante da tentação. Ele prometeu: dar-vos-ei coração novo. Coração é mente. E porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Coração é mente, é pensamento, é decisão. Então é promessa de Deus que Ele vai atuar sobre as nossas decisões. Se nós submetermos a nossa vontade dia após dia ao conhecimento de Deus. Esse coração novo poderá ser preservado apenas por meio da comunhão diária com Jesus. Cada vitória sobre a tentação fortalece os princípios corretos e nos ajuda a ter mais facilidade para decidir corretamente da próxima vez. Conseguiu acertar hoje? Amanhã você vai conseguir de novo. Amanhã você vai ser mais forte. Por isso é importante lutar. Lutar em meio da oração. Lutar porque você sabe que aquilo é certo. Né? Fazer o certo porque é certo. Motivados pelo amor.
A satisfação emocional que surge após vencermos a tentação é de valor inestimável à saúde mental. Olha que pensamento incrível, não é? A satisfação emocional que existe quando a gente fala: eu venci hoje, eu fiz a vontade de Deus hoje, pelo menos naquele aspecto, Senhor, obrigada. Que satisfação! Que bom é saber que Deus está sorrindo para você, que você tem a aprovação do céu por aquilo que você praticou. Isso é desenvolvimento do caráter. E enfim, o desenvolvimento do caráter puro, além de ser um pré-requisito para a salvação, também proporciona uma das maiores satisfações na vida de uma pessoa. Quer ficar satisfeito? Olhe um pouco para trás e percebe se você tem obedecido a Deus em tudo que você conhece. Aí você é perfeito, né? E aí você vai ficar satisfeito e você vai olhar para trás e falar: Senhor, eu tive lutas, é verdade. Eu estou sendo criticado por essas e essas coisas, mas até aqui eu tenho visto o teu sorriso para mim. Que satisfação! Não existe nada melhor do que isso. Isso é saúde mental. Isso é uma mente forte. É ter o teu Criador ao teu lado e você sendo motivado pelo amor que há em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo, queridos, para vocês, para mim, e esse é o desejo do coração do Pai também. E a gente se encontra ainda no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde.